7 executivos falharam repetidamente, até que a moça do café disse uma única frase que impediu um bilionário de perder 200 milhões. E o que ela fez deixou todos perplexos. Antes de começarmos, conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. E ao final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Isso é um completo absurdo. A voz de Nathaniel Maxwell atravessou a sala de reuniões com frieza. O CEO de 35 anos bateu o punho na mesa de mogno, visivelmente irritado. 3 semanas. 3 semanas com as chamadas mentes mais brilhantes do mundo corporativo, e estamos exatamente no mesmo ponto. Ao redor da enorme mesa, 7 executivos trocaram olhares desconfortáveis. Olheiras profundas marcavam rostos que custaram uma fortuna em tratamentos estéticos. Ternos italianos amassados de dias sem sair do escritório. Noites sem dormir e fins de semana sacrificados, tudo em vão. 200 milhões de dólares. Era isso que estava em jogo. Richard Stern, o diretor financeiro de cabelo comprido, ajustou os óculos de grife e tomou coragem para falar. Nathaniel, estamos analisando todas as alternativas legais disponíveis. Esse tipo de problema tributário internacional não tem solução simples. Sem solução simples? Ou vocês simplesmente não são competentes o bastante para encontrar uma? Nathaniel rebateu, lançando um olhar duro para todos na sala. Eu pago a cada um de vocês salários milionários para lidar exatamente com situações como esta. Jennifer Kowalski, chefe de relações internacionais, tentou manter a compostura. Se renegociarmos com o Ministério das Finanças alemão, talvez... O prazo expirou há 48 horas, interrompeu Richard. Quantas vezes ainda vamos repetir essa mesma conversa? Estamos presos aos termos atuais. Ponto final. Thomas Berkeley, vice-presidente de operações internacionais, pigarreou, claramente nervoso. Poderíamos reestruturar usando subsidiárias offshore nas Ilhas Cayman. Isso poderia nos ajudar a contornar a cláusula problemática e nos expor a riscos legais que custariam mais em processos do que jamais economizaríamos com a fusão, respondeu Richard, elevando o tom. Vocês todos realmente têm MBA de Harvard ou compraram seus diplomas pela internet? A sala de reuniões parecia um campo de batalha depois de semanas de desgaste. Pilhas de papéis amassados se acumulavam nas bordas da mesa. O quadro branco estava cheio de números, fórmulas e gráficos que insistiam em não fazer sentido. Nathaniel passou a mão pelos cabelos, irritado. Ele havia herdado a Maxwell Industries aos 28 anos, transformando a empresa do pai em um império tecnológico respeitado mundialmente. Foram 7 anos construindo, inovando e conquistando, e agora ele estava travado, preso por uma cláusula tributária que nem 7 profissionais extremamente bem pagos conseguiam resolver. A fusão com a Tech Europa deveria ser o auge de sua carreira. Uma gigante alemã de software que, unida à Maxwell Industries, remodelaria o mercado global. Os acionistas estavam ansiosos. A mídia estava em alvoroço. Os concorrentes acompanhavam cada passo. Mas uma cláusula maldita, escondida em um acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia, havia paralisado tudo. A multa por descumprimento dos termos significava 200 milhões de dólares perdidos antes mesmo da fusão gerar qualquer lucro. Alguém aqui tem uma solução real? Perguntou Nathaniel. Sua voz era baixa, mas carregava peso suficiente para encerrar qualquer discussão na mesma hora. Ou vamos continuar girando em círculos até o tempo acabar? Porque, sinceramente, se for esse o caso, vou demitir todos vocês e resolver isso no cara ou coroa. Pelo menos seria mais rápido. Silêncio absoluto. 7 executivos bem pagos evitaram encarar o CEO. David Chang, diretor de fusões e aquisições, falou em voz baixa. Poderíamos contratar consultores externos. A McKinsey tem especialistas em direito tributário internacional que talvez... Nathaniel repetiu a palavra com desdém. Eu não te pago por talvez, David. Foi exatamente nesse instante, com a tensão no limite, que a porta se abriu. Kate Scott entrou empurrando um carrinho,
o som das rodas no piso de mármore cortando o silêncio desconfortável. Ela vestia o uniforme azul marinho simples do café corporativo, invisível, como sempre. Com licença, murmurou, olhando para baixo enquanto começava a recolher as xícaras sujas espalhadas pela mesa. Ninguém olhou para ela. Ninguém jamais olhava. Para eles, Kate era apenas parte do ambiente, como o ar-condicionado ou as poltronas de couro. A moça do café. $11 por hora para servir bebidas e permanecer invisível. 5 meses da mesma rotina, entrando naquela sala 5 ou 6 vezes por dia, sempre ignorada, sempre despercebida. Mas Kate observava tudo e compreendia muito mais do que qualquer um ali poderia imaginar. Ao pegar uma xícara próxima ao quadro branco, seus olhos, treinados por 4 anos intensos de estudo em economia, captaram os números rabiscados, as fórmulas complexas, os gráficos de fluxo de caixa projetados em todas as direções. E então ela percebeu. O erro era tão evidente, tão básico, que Kate precisou morder o lábio para não rir. Eles estavam usando o tratado tributário errado, aplicando regras de 2015, quando uma emenda essencial de 2019, especificamente o artigo 47B, criava uma exceção perfeita exatamente para aquele tipo de fusão. Era conteúdo básico de comércio internacional. Qualquer aluno mediano saberia disso no primeiro semestre. Kate continuou servindo o café em silêncio, com a mente acelerada. Deveria dizer alguma coisa? Não era responsabilidade dela. Ela não era paga para salvar empresas bilionárias. Era paga para servir café e ficar calada. Além disso, aquelas pessoas a tratavam como invisível havia meses. Por que ajudá-las? A resposta veio quando David Chang, distraído, estendeu a xícara sem sequer olhar para ela. Kate serviu o café com a precisão de quem já havia repetido aquele gesto incontáveis vezes. Ele pegou a xícara de volta e, com um movimento descuidado, derramou metade do líquido quente diretamente sobre o uniforme dela. O café escaldante encharcou o tecido fino. "Cuidado", murmurou David, com os olhos ainda fixos na tela do laptop. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento. Kate sentiu o rosto esquentar de raiva. Sentiu a vergonha subir pela nuca como fogo. Era como se aqueles 5 meses sendo invisível, descartada com indiferença, tratada como nada por pessoas que ganhavam em uma semana o que ela levava 1 ano para receber, se concentrassem naquele instante. Ela tinha um diploma universitário, honras acadêmicas. Havia se formado em primeiro lugar na turma de economia pela Universidade Estadual de Washington. E ali estava ela, com o café escorrendo pelo uniforme, humilhada, invisível, enquanto 7 profissionais caríssimos não conseguiam resolver um problema que ela solucionaria com facilidade. Algo dentro de Kate se rompeu. Ela pegou um guardanapo da bandeja, limpou a mancha no uniforme e então, sem pensar, sem filtro, disse em um tom firme e carregado de ironia, sem tentar suavizar: "Você já tentou aplicar o artigo 47B do Tratado Tributário de 2019? Ele resolve o problema em poucos segundos." O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. 7 cabeças se viraram ao mesmo tempo, como em câmera lenta. 7 rostos de olhos arregalados a encaravam como se ela tivesse acabado de falar uma língua desconhecida. Nathaniel, que estava prestes a beber água, congelou com o copo suspenso no ar. Ele se virou para ela, seus intensos olhos azuis fixando-se nos dela com uma intensidade que Kate nunca havia sentido antes. Deu 3 passos lentos em sua direção. "O que você disse?" perguntou Nathaniel, com a voz baixa e controlada. Mas havia algo diferente ali. Interesse genuíno, surpresa evidente, talvez até esperança. Kate engoliu em seco, sentindo o peso de 7 olhares incrédulos enquanto seu coração acelerava. Era tarde demais para voltar atrás. Ela ergueu o queixo, sustentou o olhar intenso de Nathaniel Maxwell e repetiu, desta vez com uma segurança que surpreendeu até a si mesma: "O artigo 47B do Tratado Internacional de Comércio de 2019 criou uma isenção específica para fusões entre empresas de tecnologia americanas e europeias que atendam a 3 critérios obrigatórios: inovação comprovada e documentada,
retenção de pelo menos 80% da força de trabalho original e manutenção da sede em território americano. Kate fez uma pausa proposital, deixando cada palavra se assentar nas mentes supostamente brilhantes ao seu redor. A Maxwell Industries atende aos 3 requisitos. A penalidade fiscal que vocês estão tentando contornar sequer se aplica. Vocês estão usando o Tratado de 2015 como base. Vocês olharam para números completamente errados durante 3 semanas inteiras. Richard Stern foi o primeiro a reagir. Sua voz saiu carregada de uma condescendência quase venenosa. E de onde exatamente uma simples atendente de café tira esse tipo de informação técnica? De algum podcast de negócios que você escuta enquanto limpa mesas? Mas Nathaniel já havia aberto o laptop, os dedos se movendo rapidamente pelo teclado. Jennifer pegou o tablet. Thomas destravou o celular às pressas. David abriu várias janelas no computador. Um a um, todos começaram a conferir, pesquisar, validar. O silêncio na sala deixou de ser choque e se transformou em uma concentração intensa. Meu Deus! Sussurrou Jennifer, com a luz do tablet iluminando seu rosto pálido. Ela está certa. O artigo existe. A emenda de 2019. A exceção para fusões de empresas de tecnologia. Nós cumprimos todos os requisitos. Isso não é possível. Richard balançou a cabeça, tentando negar, mas suas mãos tremiam enquanto conferia no próprio computador. A cor foi desaparecendo de seu rosto, dando lugar a um branco quase fantasmagórico. Thomas olhou para David, incrédulo. David encarou Jennifer, atônito. Jennifer voltou o olhar para Nathaniel, esperando confirmação. Nathaniel ergueu lentamente os olhos da tela, com uma expressão que misturava alívio, incredulidade e algo muito próximo de admiração. Ela está absolutamente certa, confirmou com a voz baixa. O artigo 47B é real. Foi implementado em abril de 2019, e nós atendemos a todos os requisitos. Ele levantou o olhar e, pela primeira vez em 5 meses desde que Kate trabalhava naquele andar, Nathaniel Maxwell realmente a enxergou. Não olhou através dela como se fosse invisível. Não a ignorou como se fosse parte do ambiente. Ele a viu como uma pessoa, como alguém que acabara de economizar $200 milhões. Kate permanecia ao lado do carrinho de café, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo ambiente. Uma parte dela ainda não acreditava no que tinha acabado de fazer. A outra sentia uma satisfação intensa ao ver aqueles rostos completamente abalados. Como você sabe disso? Perguntou Nathaniel, dando mais 2 passos em sua direção. Ele não parecia irritado. Parecia genuinamente interessado. Antes que Kate pudesse responder, o relógio digital na parede emitiu um leve aviso. 18 horas. Fim do turno. Ela tinha exatamente 45 minutos para pegar o ônibus, atravessar a cidade e buscar o remédio da mãe antes que a farmácia fechasse às 19 horas. Ela não podia se atrasar. De novo, não. A mãe precisava daquele remédio. Kate olhou para o relógio, depois para Nathaniel e, por fim, para os 7 executivos que a encaravam como se a estivessem vendo pela primeira vez. Meu turno acabou, disse ela, surpresa com a firmeza da própria voz. Minha mãe precisa dos remédios dela. Ela começou a empurrar o carrinho em direção à porta. O som das rodas ecoou pelo silêncio pesado. Espere, disse Nathaniel, interrompendo-a no momento em que sua mão tocou a maçaneta. Você não pode simplesmente ir embora assim. Como você sabe sobre o artigo 47B? Esse é um conhecimento muito específico. Kate parou, respirou fundo, virou-se lentamente e encontrou aqueles olhos azuis intensos. Então permitiu um pequeno sorriso. Não foi doce, não foi tímido, foi firme, libertador. Boa sorte com os 200 milhões, Sr. Maxwell. E com isso, Kate Scott atravessou a porta, deixando-a se fechar atrás de si com um clique seco. 7 executivos de elite e um CEO bilionário permaneceram imóveis, tentando processar o fato de que a garota invisível do café, aquela para quem nenhum deles jamais tinha olhado 2 vezes,
acabara de resolver em poucos segundos o problema que os derrotara por 3 semanas. Kate mal fechou a porta da sala de reuniões quando ouviu uma explosão de vozes atrás dela. Gritos, discussões, alguém batendo na mesa. Ela empurrou o carrinho pelo corredor luxuoso do 42º andar, tentando conter o tremor nas mãos. O que ela tinha acabado de fazer? 5 meses sendo invisível. 5 meses de cabeça baixa, servindo café, ganhando $11 por hora sem reclamar. E em poucos segundos, ela tinha mudado tudo. Provavelmente seria demitida antes do fim da semana. Kate conduziu o carrinho até o elevador de serviço, apertou o botão para o subsolo, onde ficava o café, e encostou a cabeça na parede fria de metal. Seu coração ainda estava acelerado. As palavras que havia dito ecoavam em sua mente. Você já tentou aplicar o artigo 47B do Tratado de 2019? Quem ela pensava que era? A protagonista de algum filme clichê? Uma versão corporativa da Cinderela. O elevador descia lentamente, e aqueles 42 andares pareciam 200. Quando as portas finalmente se abriram no subsolo, Kate empurrou o carrinho para fora e quase colidiu com Diana Taus, sua melhor amiga e colega de trabalho. Calma, disse Diana, segurando o carrinho e evitando o choque. Você parece ter visto um fantasma. O que aconteceu lá em cima? Kate abriu a boca para responder, mas antes que conseguisse dizer qualquer coisa, seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Preciso falar com você. Café em 5 minutos. Anne Maxwell. Kate mostrou a tela para Diana, que arregalou os olhos. Anne Maxwell, o CEO bilionário? Diana praticamente gritou. O homem mais rico de Seattle acabou de te mandar mensagem. Kate, o que você fez lá em cima? Eu meio que resolvi um problema de $200 milhões que 7 executivos não conseguiram resolver em 3 semanas. Murmurou Kate, ainda tentando acreditar no que dizia. Diana ficou em silêncio por alguns segundos. Então caiu na gargalhada, tão alta que ecoou pelo corredor do subsolo. Claro, e eu sou secretamente a rainha da Inglaterra. Kate, falando sério. O que aconteceu de verdade? Estou falando sério, insistiu Kate. Eles estavam usando o tratado errado, e eu simplesmente falei. A expressão de Diana mudou imediatamente. Você fez o quê, Kate? Você sabe que não somos pagas para falar, né? Somos pagas para ficar no automático e servir café. Eu sei, disse Kate, passando as mãos pelo rosto. Acredite, eu sei. Mas aquele idiota do David derramou café quente em mim e nem pediu desculpas. Eu perdi a cabeça. Então você decidiu constranger 7 executivos na frente do CEO bilionário, disse Diana, balançando a cabeça, mas com um sorriso no rosto. Amiga, você é minha heroína, mas também completamente maluca. O elevador principal fez um som. As portas se abriram. Nathaniel Maxwell apareceu no subsolo, no refeitório dos funcionários. O CEO da Maxwell Industries, vestindo um terno que custava mais do que o carro de Kate, estava ali, olhando ao redor como se tivesse entrado em um lugar totalmente desconhecido. Diana deu um leve empurrão em Kate. Boa sorte, sussurrou, e desapareceu na cozinha com rapidez impressionante. Traidora, murmurou Kate. Nathaniel caminhou até ela com as mãos nos bolsos, exibindo uma expressão bem diferente daquela da sala de reuniões. Agora havia curiosidade, e algo mais que Kate ainda não conseguia identificar. Sr. Maxwell, começou Kate, tentando manter um tom profissional. Preciso me desculpar por ter evitado que sua empresa perdesse $200 milhões. Nathaniel a interrompeu, erguendo levemente uma sobrancelha. Por favor, não se desculpe por isso. Kate piscou, confusa. Eu conferi, continuou Nathaniel. 3 vezes, na verdade. Você estava completamente certa. O artigo 47B se encaixa perfeitamente no nosso caso. Foram 3 semanas, 7 pessoas envolvidas, milhões gastos com consultores. E a solução estava bem diante de nós o tempo todo. Ele fez uma pausa, observando atentamente o rosto dela. Como você sabia disso? Kate respirou fundo. Não faz sentido esconder agora.
Sou formada em Economia pela Universidade Estadual de Washington, com honras. Comércio internacional era minha área principal, e o artigo 47B foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso. Nathaniel ficou em silêncio por alguns instantes, assimilando a informação. Você tem um diploma em Economia, repetiu lentamente. Com honras. E está trabalhando aqui, servindo café por $11 a hora. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de significado, mas não da forma que Kate esperava. Não havia julgamento, apenas uma confusão genuína. A vida acontece, respondeu Kate cruzando os braços. Minha mãe ficou doente no meu último ano da faculdade. O tratamento consumiu tudo o que tínhamos e mais um pouco. Quando me formei, eu estava com quase $100 mil em dívidas. Eu precisava de dinheiro rápido, não de estágios não remunerados, ou cargos iniciais que pagam quase nada. O café aqui paga $11 por hora. Oferece plano de saúde e fica perto do hospital onde minha mãe faz tratamento. Ela ergueu o queixo, firme. Não é nada glamouroso, mas paga as contas, ou pelo menos a maior parte delas. Nathaniel assentiu devagar, e Kate quase conseguia ver os pensamentos se organizando por trás daqueles olhos azuis intensos. Quanto você ganha por semana? $400, às vezes menos, dependendo das horas. E se eu te oferecesse 5 mil por semana? Kate teve certeza de que tinha ouvido errado. Desculpe, o quê? $5 mil por semana, repetiu Nathaniel, com a mesma naturalidade de quem oferece um café. Não é nada que vá mudar sua vida completamente. Seria uma consultoria temporária. Você me ajuda a concluir essa fusão e garante que não haja mais erros óbvios que 7 profissionais caros deixaram passar. 2, talvez 3 semanas de trabalho. Kate fez as contas mentalmente. 5 mil por semana. 3 semanas. $15 mil. Isso pagaria os remédios da mãe por 6 meses, cobriria o aluguel atrasado e talvez ainda sobrasse algum dinheiro para comprar roupas sem manchas de café. Mas a realidade logo a atingiu como um choque. Eles vão me odiar, disse, com a voz mais vulnerável do que gostaria. Richard, Jennifer, Thomas, todos eles. Eu vou entrar naquela sala amanhã e eles vão me destruir. Vão transformar minha vida em um inferno. Provavelmente, respondeu Nathaniel com sinceridade direta. O Richard, principalmente, tem um ego do tamanho de Seattle. Ser corrigido por alguém que ele considera inferior vai ferir o orgulho dele. Então, por que eu aceitaria isso? Porque você precisa do dinheiro. Porque você é boa no que faz. Porque 3 semanas de pressão valem $15 mil. Nathaniel deu de ombros. E, sendo honesto, uma parte de você quer provar que é melhor do que todos eles juntos. Kate odiava admitir, mas ele estava certo. Eu não aceito caridade, afirmou ela com firmeza. Isso não foi caridade. Você evitou que minha empresa perdesse $200 milhões porque minha equipe de elite, aparentemente, não soube nem procurar direito. Apesar da situação, Kate riu. Um riso curto e claramente nervoso, mas sincero. 5 mil por semana, repetiu ela, ainda se acostumando com a ideia. Se precisar de mais tempo, a gente renegocia. Kate olhou para o uniforme manchado de café, depois para o refeitório no subsolo onde passara 5 meses sendo ignorada. Em seguida, encarou Nathaniel Maxwell, um CEO bilionário que por algum motivo estava apostando nela. Tenho uma condição, disse surpreendendo a si mesma. Estou ouvindo. Nada de tratamento especial. Nada de pena porque eu sou a garota com a mãe doente. Se eu falhar, se eu não cumprir o que prometi, você me demite sem pensar 2 vezes. Eu não quero misericórdia, quero respeito. Nathaniel estendeu a mão. Combinado. Kate apertou a mão dele. Era quente, firme. Um aperto que selava um acordo capaz de mudar tudo. A primeira reunião é amanhã, disse Nathaniel. Às 9 da manhã, com investidores internacionais. Vista algo adequado. Ele se virou para sair, mas parou por um instante. Kate. Sim.
Bem-vinda a Maxwell Industries, desta vez de verdade. Nathaniel entrou no elevador e desapareceu. Kate permaneceu parada, tentando processar tudo. Diana saiu correndo da cozinha. Então, o que aconteceu? Você foi demitida, promovida, ou ele te pediu em casamento? Ele me ofereceu $5.000 por semana para trabalhar como consultora temporária. Diana ficou de boca aberta. E você aceitou? Meu Deus! Gritou, segurando os braços de Kate. Você está rica! Você está... Estou completamente apavorada, interrompeu Kate. Amanhã de manhã, eu vou entrar naquela sala com 7 pessoas que me odeiam e que vão fazer de tudo para me derrubar. Diana segurou o rosto de Kate com as 2 mãos. Então entre lá e mostre do que você é capaz, Kate Scott. Mostre que a garota do café é mais inteligente do que todos eles juntos. Kate assentiu, tentando acreditar nisso. Mas em algum lugar naquele mesmo andar, dentro de um escritório luxuoso, Richard Stern já começava a planejar exatamente como destruir a carreira de Kate antes mesmo de ela começar. Na manhã seguinte, Kate estava diante do guarda-roupa aberto no pequeno apartamento que dividia com a mãe, analisando as roupas como se estivesse escolhendo uma armadura. Vista algo adequado, murmurou, imitando a voz de Nathaniel. Claro, porque eu tenho tantas opções assim no meu guarda-roupa de consultora financeira. Sua mãe, Helen Scott, apareceu na porta com uma xícara de chá nas mãos, os cabelos grisalhos ainda bagunçados do sono. Querida, você está falando sozinha de novo. Isso não é um bom sinal. Mãe, eu tenho 2 calças de trabalho. 2. Uma tem um rasgo no joelho, e a outra está tão desbotada que parece ter sobrevivido a uma guerra. Helen tomou um gole de chá, escondendo um sorriso. E você só percebeu isso agora? Depois de aceitar um trabalho que paga em 1 semana mais do que você ganha em 3 meses. Kate se virou e apontou um cabide na direção da mãe, como se fosse uma arma. Você não está ajudando. Não estou aqui para ajudar, estou aqui para assistir. Helen se sentou na cama, claramente entretida. Continue. O que mais você tem aí? Kate voltou a olhar para o guarda-roupa pequeno e desanimador. Tem aquela blusa branca que eu uso para... Não, espera. Eu manchei com molho de tomate semana passada. Tem aquela blusa bege que... Não, ela está com um buraco na manga. Eu tenho o uniforme do café, sugeriu Helen, levantando uma sobrancelha. Mãe, eu estou falando sério. Pelo menos está limpo. Kate deixou a cabeça cair, derrotada. Eu vou parecer ridícula perto daquelas pessoas. Eles usam roupas que custam mais do que 6 meses do nosso aluguel, e eu vou aparecer como se tivesse me vestido no escuro com roupa emprestada. Helen colocou a xícara de lado e se levantou, caminhando até a filha. Segurou o rosto de Kate com as 2 mãos. Kate Elizabeth Scott, ontem você resolveu um problema de $200 milhões em poucos segundos. Você poderia entrar naquela sala vestindo um saco de batatas e ainda assim seria a pessoa mais inteligente ali dentro. Kate sorriu, apesar de tudo. Um saco de batatas talvez fosse até mais elegante do que isso que estou usando agora. Então use criatividade. Vista a calça preta menos desgastada, a blusa branca sem manchas aparentes e prenda esse cabelo bonito em um coque bem feito. Confiança, minha querida, é o melhor acessório que você tem. 45 minutos depois, Kate estava no ônibus a caminho da Maxwell Industries, usando exatamente o que sua mãe havia sugerido, além de um blazer preto que Diana, de alguma forma, encontrou na caixa de achados e perdidos do café. Não combinava perfeitamente, e as mangas estavam um pouco longas demais, mas dava para passar. Mais ou menos. Kate observou seu reflexo no vidro do ônibus. Parecia uma criança vestindo roupas de adulto para uma apresentação da escola. Ótimo! O ônibus parou em frente ao imponente prédio da Maxwell Industries. Kate desceu, olhou para os 42 andares de vidro e aço e respirou fundo. Você consegue, sussurrou para si mesma. Você é inteligente. Você é capaz. Você não vai passar mal de nervoso. Pelo menos, era isso que ela esperava. O saguão estava tão cheio quanto de costume. Kate passou pelo detector de metais,
Apresentou o crachá temporário que Nathaniel havia providenciado na noite anterior e entrou no elevador. Dessa vez, não era o elevador de serviço sujo do subsolo. Era o elevador principal, usado pelos executivos, todo espelhado e com cheiro de produto de limpeza caro. Kate apertou o botão do 42º andar e observou os números subindo lentamente. Seu estômago, por outro lado, parecia cada vez mais apertado. Quando as portas se abriram, ela deu de cara com uma recepcionista loira impecável, que a analisou de cima a baixo com um olhar que praticamente dizia que ela estava no lugar errado. "Sou Kate Scott", disse ela, tentando parecer segura. "Estou aqui para a reunião das 9. A recepcionista conferiu algo no computador, levantando levemente as sobrancelhas bem desenhadas. "Ah, então você é a consultora." O jeito como ela disse consultora deixava claro que não acreditava nem um pouco naquilo. "Sim, sou eu mesma", respondeu Kate, forçando um sorriso. "Onde é a reunião?" "Sala de conferências principal. Última porta à esquerda." A recepcionista fez uma pequena pausa antes de completar. "Eles começaram há uns 10 minutos." "Claro que já começaram", pensou Kate. Ela seguiu pelo corredor, e o som dos seus passos ecoava no chão de mármore. Dava para ouvir vozes vindas da sala de conferências, atravessando o vidro fosco da porta. Vozes firmes, confiantes, de pessoas que claramente sabiam o que estavam fazendo. Kate segurou a maçaneta. "Certo", murmurou para si mesma. "Na pior das hipóteses, você é demitida e volta para o café. Na melhor... Bem, você descobre quando entrar." Ela abriu a porta. 12 pares de olhos se voltaram para ela ao mesmo tempo. Nathaniel estava sentado na cabeceira da mesa, cercado por 4 homens de terno que Kate não conhecia, provavelmente os investidores internacionais. Do outro lado, estavam os 7 executivos que ela já conhecia muito bem de tanto servi-los com café. Richard Stern estava exatamente onde ela imaginava, com uma expressão de desprezo tão evidente que nem precisava dizer nada. "O que ela está fazendo aqui?" "Nossa consultora acabou de chegar", disse Nathaniel, com um tom neutro. "Kate, por favor, sente-se." A única cadeira vazia, como era de se esperar, ficava bem ao lado de Richard Stern. Claro, Kate caminhou até lá sentindo todos os olhares sobre ela, analisando cada detalhe. A roupa simples, o blazer emprestado com mangas compridas demais, o cabelo preso que já começava a se soltar. Ela se sentou. A cadeira de couro macio fez um leve ruído que pareceu alto demais no silêncio da sala. "Desculpem o atraso", disse Kate, colocando a bolsa gasta aos pés. "Sem problema", respondeu um dos investidores, um homem com forte sotaque alemão. Nathaniel estava explicando a solução para a cláusula tributária. Muito impressionante, por sinal. Richard pigarreou, incomodado. "Sim. Tivemos sorte de identificar o artigo 47B a tempo." Kate sentiu o rosto esquentar. "Nós", corrigiu Nathaniel com calma. Foi a Kate quem identificou isso sozinha em cerca de 30 segundos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard ficou vermelho. Jennifer evitou olhar para Kate. Thomas passou a encarar os próprios sapatos como se fossem extremamente interessantes. Um dos investidores, um homem mais velho, de cabelos brancos e óculos redondos, inclinou-se para a frente observando Kate com interesse renovado. "Impressionante." "Qual é a sua formação, jovem?" "Economia, Universidade Estadual de Washington", respondeu Kate. "Com foco em comércio internacional. E onde você trabalhava antes da Maxwell Industries?" Kate hesitou. Era nesse ponto que tudo normalmente desmoronava. "Eu trabalhava servindo café no subsolo deste prédio." O silêncio ficou ainda mais pesado. Os investidores trocaram olhares. Richard mal conseguia esconder o sorriso irônico. Jennifer e Thomas pareciam extremamente desconfortáveis. Mas então o investidor de cabelos brancos fez algo inesperado. Ele riu. Não foi uma risada debochada, mas sincera. Fantástico. Simplesmente fantástico. Ele bateu levemente na mesa, animado.
Você ouviu isso, Klaus? Essa jovem estava servindo café. E ainda assim, foi a única pessoa neste andar inteiro capaz de resolver um problema que nenhum de nós conseguiu. Klaus, o investidor alemão, também sorriu. Isso me lembra algo que meu avô costumava dizer. As melhores soluções vêm de quem não está preso a formas tradicionais de pensar. Richard claramente não achou graça. Com todo respeito, senhores, resolver um único problema não qualifica alguém para aconselhar uma fusão de 200 milhões de dólares. Kate o interrompeu, surpreendendo até a si mesma. Você tem razão. Mas, considerando que eu resolvi justamente o problema que quase custou esses 200 milhões, acredito que sou, no mínimo, um pouco qualificada. Ela sorriu de forma leve para Richard. Mais do que muita gente aqui, aparentemente. Jennifer tossiu, disfarçando o que parecia uma risada. O investidor de cabelos brancos bateu palmas. Gostei dela. Tem personalidade. Nathaniel, você fez uma ótima escolha. Nathaniel escondeu um leve sorriso atrás da xícara de café. Concordo. Richard abriu a boca para responder, mas Nathaniel o interrompeu. Se todos estiverem prontos, vamos seguir com as projeções financeiras do terceiro trimestre. Kate, preparei uma cópia para você. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Kate abriu o material e começou a analisar os números, gráficos e tabelas com atenção. Até que percebeu. Outro erro. Não tão evidente quanto o anterior, mas claro para quem soubesse onde procurar. Uma das projeções de receita utilizava uma taxa de câmbio euro-dólar de 6 meses atrás. A queda recente tornava aqueles números completamente distorcidos. Kate mordeu o lábio. Deveria falar logo no primeiro dia? Depois do que já tinha acontecido com Richard? Ela olhou para Nathaniel. Ele a observava atentamente, como se estivesse esperando exatamente aquilo. Então ela entendeu. Era um teste. Ele queria ver se ela teria coragem de falar. Kate respirou fundo e levantou a mão. Vamos lá, pensou. Sim, Kate, disse Nathaniel. Todos voltaram a olhar para ela. Kate quase conseguia sentir a tensão vindo de Richard ao seu lado. Eu odeio ser essa pessoa, começou ela. E dessa vez era verdade. Mas há um pequeno problema com a projeção de receita na página 17. Richard pegou o próprio documento e começou a folhear rapidamente. Impossível. Eu revisei esses números 3 vezes. Talvez na quarta você tivesse notado, respondeu Kate com um leve sorriso. A taxa de câmbio euro-dólar usada aqui é de 6 meses atrás. O euro caiu bastante nas últimas semanas. Com a taxa atual, essa projeção está inflada em cerca de... Ela fez um cálculo rápido de cabeça. 12%. O silêncio voltou a dominar a sala. Dava até para ouvir o som baixo do ar-condicionado. Klaus abriu o notebook e começou a digitar. Alguns segundos depois, levantou o olhar. Sério. Ela está correta. A taxa atual é de 1,18, não 1,33 como consta aqui. O investidor de cabelos brancos olhou para Richard por cima dos óculos. Esse é um erro considerável, Sr. Stern. Richard já estava completamente vermelho. Deve ter sido apenas um erro de digitação. Vamos corrigir isso imediatamente. Kate não conseguiu se conter. Richard, com todo respeito, isso não é um erro de digitação. Isso é o uso de dados desatualizados. Um erro de digitação seria trocar um número. Isso aqui é falta de verificação antes de apresentar informações a investidores internacionais. Jennifer mordeu o lábio, tentando segurar o riso. Thomas continuava encarando a mesa como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Nathaniel tomou um gole de café, mantendo uma expressão neutra, mas Kate teve certeza de perceber um leve traço de satisfação em seu olhar. A Kate tem razão, disse Nathaniel com calma. Vamos garantir que daqui para frente estamos usando os números corretos. Richard, por favor, verifique se todas as projeções estão atualizadas antes da próxima reunião. A forma como ele disse por favor deixou evidente que aquilo não era um pedido. Richard assentiu de forma rígida, com a mandíbula tão travada
que Kate chegou a pensar que ele poderia quebrar um dente. O restante da reunião seguiu em meio a um turbilhão de números, gráficos e discussões técnicas sobre a estrutura da empresa. Kate falou quando era necessário, ficou em silêncio quando fazia sentido, e aos poucos, percebeu a tensão nos ombros diminuindo. Ela estava conseguindo. De verdade, estava dando conta. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, 3 horas depois, o investidor se levantou e cumprimentou todos ao redor da mesa. O investidor de cabelos brancos parou ao lado de Kate. Moça, foi um prazer conhecê-la. Você tem um futuro promissor pela frente. Pode acreditar nisso. Obrigada, senhor, respondeu Kate, sinceramente tocada. E um conselho, ele acrescentou, inclinando-se levemente e baixando a voz. Não deixe que pessoas como Richard ofusquem o seu brilho. O mundo corporativo precisa de mais gente como você e menos daqueles que se escondem atrás de cargos. Kate sorriu. Vou me lembrar disso. Assim que os investidores saíram, seguidos pelos executivos, com Richard praticamente apressando o passo para fora da sala, apenas Nathaniel e Kate permaneceram ali. Você fez isso de propósito, disse Kate. Não era uma pergunta. Nathaniel ergueu uma sobrancelha, enquanto organizava os documentos dentro da pasta. Fiz o quê? Colocou o erro nos relatórios para ver se eu teria coragem de apontar. Uma teoria interessante, respondeu Nathaniel, fechando a pasta. Mas não. O erro era real. Richard realmente usou dados desatualizados. Kate piscou, surpresa. Sério? De verdade? Nathaniel se levantou. O que só reforça que eu te contratei no momento certo, antes que falhas como essa causassem um prejuízo maior. Ele olhou para o relógio. Já está quase meio-dia. Você já almoçou? Kate lançou um olhar rápido para a bolsa, onde um sanduíche de pasta de amendoim, já amassado, a esperava. Eu trouxe algo. Eu não perguntei se você trouxe comida. Perguntei se já comeu. Nathaniel pegou o casaco no encosto da cadeira. Vamos. Conheço um lugar bom a 2 quarteirões daqui. Kate hesitou. Isso é apropriado. Quer dizer, você é o CEO e eu sou sua consultora. Talvez devêssemos focar na estratégia da empresa. Nathaniel já seguia em direção à porta. Vamos, antes que Richard comece a espalhar que estamos tendo um caso. Kate riu, mas foi atrás dele. Só perceberia a ironia daquela frase muito tempo depois. O restaurante era silencioso, claramente sofisticado. Daqueles em que os garçons usam gravata e as pessoas conversam em tom baixo. Kate se sentiu fora do lugar, mas Nathaniel fez o pedido para os dois com a naturalidade de quem já frequentava ali há anos. Assim que o garçom trouxe a água, ele disse: Me conta sobre você. Além do talento óbvio com números e da sua habilidade de expor meu diretor financeiro? Kate quase engasgou com a água. Eu não chamaria isso de habilidade. Foi mais uma consequência de eu estar certa. Nathaniel se recostou na cadeira, observando-a. Formada em economia por uma universidade estadual, com honras. Por que não seguiu na área depois de se formar? Kate mexeu no guardanapo sobre o colo, um pouco tensa. A vida tomou outro rumo. Eu precisava de dinheiro rápido, algo estável, com plano de saúde. O café me dava isso. Mas você sabia que não estava usando todo o seu potencial? Todos os dias, respondeu Kate, olhando diretamente para ele. Mas às vezes sobreviver vem antes de qualquer potencial. Nathaniel assentiu devagar, como se realmente absorvesse aquilo. E sua mãe? Como ela está? Melhor. Bem melhor, na verdade. Os médicos estão otimistas. Kate sorriu. E agora, com o salário de consultora, finalmente consigo pagar os remédios sem precisar escolher entre isso e o aluguel. Que bom ouvir isso. Eu não gostaria de pensar que alguém da minha equipe está trabalhando sob risco de despejo. Kate riu de verdade pela primeira vez desde que chegou ali. E você? Como alguém vira um CEO bilionário aos 35 anos?
Herdei a empresa aos 28 e consegui não acabar com tudo nos primeiros 6 meses, respondeu Nathaniel com um humor seco que a surpreendeu, embora tenha dado vontade em alguns momentos. Vontade de quebrar uma empresa bilionária? Vontade de largar tudo e virar surfista no Havaí. Os olhos de Kate se arregalaram. Você está brincando. Nem um pouco. Existe algo muito tentador em uma vida em que o maior problema é escolher qual prancha usar. Nathaniel tomou um gole de água. Mas a responsabilidade é uma coisa curiosa. Quanto mais você tem, mais difícil é se afastar dela. Então você fica preso? Prefiro pensar como um compromisso permanente. Ele sorriu, mas havia ali um leve traço de tristeza. Kate percebeu. Solidão. Aquela que vem de ter tudo, menos uma conexão real. Quando foi a última vez que você riu de verdade? Ela perguntou de repente. Nathaniel piscou, surpreso. O que você considera de verdade? Uma gargalhada mesmo, daquelas que vêm do fundo, que fazem o rosto doer, que fazem você esquecer por um instante que carrega o peso do mundo nas costas. Nathaniel ficou em silêncio por alguns segundos. Ontem, respondeu por fim, quando você me desejou boa sorte com os 200 milhões e saiu da sala como se estivesse encerrando um show. Kate riu alto, chamando a atenção de algumas pessoas ao redor. Desculpa, mas imaginar você comparando aquilo com um show é muito engraçado. Eu tenho meus momentos, disse Nathaniel, agora sorrindo de verdade. São raros, mas acontecem. O almoço seguiu com uma conversa leve e inesperadamente natural. Kate percebeu que, por trás do CEO sério, havia alguém com um senso de humor peculiar e observações inteligentes sobre tudo, desde o ambiente corporativo até o comportamento estranhamente agressivo dos pombos de Seattle. Quando saíram do restaurante, 2 horas depois, Kate percebeu algo curioso. Ela tinha se divertido. Eu gostei disso. Obrigada pelo almoço, disse ela enquanto caminhavam de volta. Foi trabalho, respondeu Nathaniel, ainda sorrindo. Claro, um trabalho muito importante. Eles entraram no saguão ainda conversando, rindo de algo que Nathaniel tinha dito sobre Richard provavelmente ter uma boneca de voodoo dela, escondida no escritório. Nenhum dos dois percebeu Richard Stern, observando do outro lado do saguão, com os olhos estreitos e o celular já na mão, enviando mensagens para Jennifer. Eles estão juntos. Almoçaram sozinhos, rindo como se fossem íntimos. Isso confirma tudo. E assim, sem que Kate ou Nathaniel percebessem, a fofoca começou a tomar forma. Na manhã seguinte, Kate sentiu que algo estava diferente assim que entrou no elevador executivo. 2 mulheres do departamento de marketing interromperam a conversa ao vê-la. Uma analisou Kate de cima a baixo, com uma expressão que misturava curiosidade e julgamento. A outra simplesmente desviou o olhar. Kate apertou o botão do 42º andar, sentindo um leve frio no estômago. Bom dia, disse, tentando quebrar o silêncio. As 2 responderam de forma vaga e saíram no 18º andar, claramente antes do destino delas. Assim que as portas se fecharam, Kate ainda conseguiu ouvir os cochichos. Quando chegou ao seu andar, a recepcionista loira, que no dia anterior havia sido apenas indiferente, agora a encarava com algo pior, uma mistura de pena e desprezo. Bom dia, Kate, disse ela, com uma doçura forçada. O Sr. Maxwell pediu que você fosse direto para a sala de conferências assim que chegasse. A forma como ela disse, Sr. Maxwell, fez Kate se sentir desconfortável. Obrigada, respondeu, seguindo pelo corredor. Ao passar por um grupo de executivos mais jovens, as conversas cessaram imediatamente. Os olhares a acompanharam. Uma mulher de terno vermelho sussurrou algo para a colega ao lado, que deixou escapar uma risada discreta. Kate sentiu o rosto esquentar. O que estava acontecendo? Ao entrar na sala de conferências, encontrou Jennifer, Thomas e outros 3 executivos que reconhecia vagamente. Todos pararam de falar ao vê-la. Bom dia, disse Kate, colocando a bolsa sobre a cadeira.
Bom dia, Kate, respondeu Jennifer, sem conseguir encará-la diretamente. Thomas apenas fez um leve aceno com a cabeça e voltou a olhar para o laptop. Kate se sentou, abrindo a pasta com os documentos, mas o ambiente estava estranho. Baixo demais. Havia sussurros, ou melhor, quase sussurros. Ontem ela almoçou sozinha, de repente virou consultora. Está bem claro como conseguiu esse cargo. Kate parou completamente. Não. 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 A porta se abriu e Nathaniel entrou, seguido por Richard, que carregava uma expressão de satisfação arrogante. Bom dia a todos, disse Nathaniel, acomodando-se na cabeceira da mesa. Vamos começar revisando as versões finais do contrato, disse Richard, interrompendo, usando o primeiro nome do CEO com uma familiaridade que fez Kate franzir levemente a testa. Mas antes disso, precisamos falar sobre uma questão de imagem. Nathaniel ergueu uma sobrancelha. Imagem? Richard se recostou na cadeira, claramente aproveitando o momento. Alguns comentários surgiram sobre possíveis relacionamentos inadequados dentro da equipe. Como diretor financeiro, considero minha responsabilidade tratar disso antes que afete nossa credibilidade diante dos investidores. O silêncio que se formou na sala era pesado. Kate sentiu o sangue esfriar. Ele não ia fazer isso. Não podia estar fazendo isso. Richard, disse Nathaniel com a voz baixa e firme. Se tem algo a dizer, diga de forma direta. Certo. Richard olhou fixamente para Kate. As pessoas estão comentando sobre o seu relacionamento com Kate, o almoço de ontem, a forma como vocês interagem, a mudança repentina de funcionária da cafeteria para consultora. Você entende como isso parece, não entende? Kate sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Nathaniel não se moveu. Quando falou, sua voz estava fria o suficiente para alterar o clima da sala. E quem exatamente está fazendo esses comentários? Richard deu de ombros. Comentários de corredor. Várias pessoas. Só achei que você deveria saber que a contratação dela levantou questionamentos. Kate não conseguiu mais ficar em silêncio. Levantou-se tão rápido que a cadeira arrastou no chão. Eu sabia que isso ia acontecer. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Eu sabia exatamente como vocês iam reagir. Todos os olhares se voltaram para ela. Kate, começou Nathaniel, mas ela já estava tomada pela raiva. Não. Ela apontou diretamente para Richard. Foi você que começou isso, não foi? Porque eu tive a coragem de apontar seus erros na frente dos investidores. Então, em vez de admitir que talvez eu seja realmente boa no que faço, você prefere espalhar que a única razão de eu estar aqui é... Ela não conseguiu terminar a frase. Richard, ao menos, teve a decência de parecer desconfortável, mas não negou. Kate olhou ao redor. Jennifer desviou o olhar. Thomas fixou os olhos nas próprias mãos. Os outros executivos pareciam constrangidos, mas não surpresos. Inacreditável, disse Kate com a voz falhando. Simplesmente inacreditável. Eu resolvi um problema que ninguém aqui conseguiu resolver em 3 semanas. Identifiquei erros que poderiam ter custado milhões. Mas claro, a única explicação possível é que eu estou me envolvendo com o chefe. Ela pegou a bolsa. Sabe de uma coisa? Fiquem com esse emprego, com as fofocas e com essa mediocridade coletiva. Eu não preciso disso. Kate saiu da sala antes que alguém pudesse reagir, antes que as lágrimas que queimavam em seus olhos começassem a cair. Foi direto para o elevador, apertando repetidamente o botão do subsolo, como se isso pudesse fazê-lo chegar mais rápido. Quando as portas finalmente se abriram, ela praticamente correu em direção ao refeitório. Diana estava limpando uma mesa e levantou o olhar ao vê-la. Kate, você está bem? Você está chorando? Não estou chorando, respondeu Kate, irritada, limpando o rosto. Só estou com lágrimas. Alergia. Alergia a quê? A idiotas corporativos. Isso fez Diana soltar uma pequena risada.
Ela conduziu Kate até uma mesa mais ao fundo, longe dos olhares curiosos, e se sentou ao lado dela. Me conta o que aconteceu. E Kate contou. Falou dos cochichos, dos olhares, da acusação disfarçada de Richard, da humilhação diante de todos. Eles acham que eu estou tendo um caso com Nathaniel, concluiu em voz baixa. Não importa o que eu faça, nem o quanto eu me esforce. Eu sempre vou ser a garota do café que se envolveu com o chefe para subir na vida. Diana segurou a mão dela. Você sabe que isso não é verdade. Mas eles acreditam nisso, e é isso que pesa, não é? Kate balançou a cabeça. Eu devia ter previsto. Devia saber que eles nunca iam me aceitar. Que sempre iam arrumar um jeito de diminuir o que eu fiz. E agora, o que você vai fazer? Kate olhou ao redor do refeitório. Seu antigo território. Seu lugar seguro. Uma parte dela queria ficar ali, naquele mundo simples, onde ninguém esperava nada além de um café quente e um bom atendimento. Eu não sei, admitiu. De verdade, eu não sei. Ela ia continuar, mas ouviu passos apressados. Nathaniel apareceu na entrada da cafeteria, os olhos percorrendo o ambiente até encontrá-la. Ele caminhou direto até a mesa, ignorando os olhares surpresos dos funcionários, que nunca tinham visto o CEO ali no subsolo. Kate, disse ele firme, preciso que você volte comigo. Para quê? Para passar por mais humilhação? Não. Para que todos vejam você sendo oficialmente promovida. Nathaniel cruzou os braços. Acabei de convocar uma reunião geral com todos do 42º andar. Vou apresentar seus resultados, o impacto que você teve na empresa e anunciar seu novo cargo como consultora financeira sênior, com salário completo e todos os benefícios. Kate piscou, surpresa. Você vai fazer isso? Vou tornar impossível que alguém questione sua competência ou como você chegou até aqui. Seus olhos estavam determinados. E se Richard tentar dizer alguma coisa, eu faço questão de lembrar todos quantos erros dele você já corrigiu. Diana soltou um uau baixo. Kate se levantou devagar. Nathaniel, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero. Ele deu um pequeno passo à frente. Você merece respeito, e eu vou garantir que isso aconteça. Ele estendeu a mão. E então, vai subir comigo e mostrar para todos quem você realmente é? Kate olhou para a mão dele, depois para Diana, que assentiu com um sorriso de incentivo. Ela respirou fundo e segurou a mão de Nathaniel. Vamos resolver isso agora. Quando saíram do elevador no 42º andar, o corredor estava cheio. Funcionários de vários departamentos estavam reunidos, conversando em voz baixa, tentando entender o motivo da reunião repentina. Os murmúrios aumentaram assim que viram Kate ao lado de Nathaniel. Ignore, sussurrou ele. Olhe para frente. Kate manteve a cabeça erguida, embora sentisse o coração disparado. A sala de conferências principal estava lotada. Pelo menos 60 pessoas ocupavam o espaço, algumas em pé ao longo das paredes, outras sentadas em cadeiras extras. Kate reconheceu rostos de diferentes setores, todos olhando para ela com curiosidade evidente. Nathaniel caminhou até a frente da sala, com Kate logo atrás. Ele não pediu silêncio. Apenas permaneceu ali até que o barulho diminuísse naturalmente. Obrigado por terem vindo com tão pouco aviso, começou Nathaniel, com a voz firme. Convoquei esta reunião para esclarecer alguns comentários que circularam nas últimas horas. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis. Há 3 semanas, esta empresa estava prestes a perder 200 milhões por causa de uma interpretação equivocada da legislação tributária. Ninguém percebeu isso. Ele fez uma breve pausa. Kate Scott percebeu e corrigiu em menos de 1 minuto. Mais murmúrios. 2 dias atrás, durante uma reunião com investidores internacionais, Kate identificou outro problema. Uma projeção baseada em uma taxa de câmbio desatualizada, que inflaria nossas expectativas em 12%. Se não fosse corrigido, isso teria comprometido a nossa credibilidade diante dos investidores.
Nathaniel caminhou devagar pela frente da sala. Nos últimos 3 dias, Kate revisou contratos, identificou inconsistências jurídicas e evitou que a empresa perdesse mais de 47 milhões em possíveis multas e responsabilidades. A sala estava completamente silenciosa. 47 milhões, repetiu Nathaniel, deixando o valor pairar no ar. Em 3 dias. Ele se virou e encarou diretamente Richard, que estava no fundo da sala, com os braços cruzados. Então, quando escuto rumores de que Kate conseguiu sua posição por qualquer motivo que não seja competência excepcional e inteligência afiada, eu sinceramente me sinto ofendido. Richard corou, mas permaneceu em silêncio. Por isso, continuou Nathaniel, anuncio oficialmente que Kate Scott passa a ser a nova consultora financeira sênior da Maxwell Industries, com salário integral, benefícios e todas as responsabilidades do cargo. Algumas pessoas começaram a aplaudir de forma tímida. A maioria apenas observava, ainda tentando processar a informação. Richard não conseguiu se conter. Nathaniel, com todo o respeito, 3 dias de trabalho não qualificam alguém para... Para quê, Richard? Interrompeu Nathaniel, com uma calma quase ameaçadora. Para ser melhor do que você, para corrigir os seus erros, para economizar o dinheiro que você teria perdido? O silêncio era tão intenso que Kate conseguia ouvir a própria respiração. Se você tem dúvidas sobre as qualificações da Kate, sugiro que se baseie em fatos, não em fofocas de corredor. Richard abriu a boca, fechou novamente e ficou visivelmente irritado, sem conseguir responder. Então, Kate fez algo que surpreendeu até a si mesma. Deu um passo à frente. Posso falar? Nathaniel fez um gesto, permitindo que ela continuasse, claramente interessado. Kate olhou ao redor da sala, encarando todos aqueles rostos que já a haviam julgado, cochichado sobre ela e duvidado dela. Nathaniel, eu realmente agradeço o seu apoio. De verdade. Mas ele tem razão. Murmúrios de surpresa se espalharam. 3 dias não provam nada no longo prazo. Talvez eu tenha tido sorte. Talvez tenha sido coincidência. Ela fez uma breve pausa. Respeito não se declara. Ele se conquista. Nathaniel franziu levemente a testa, mas não a interrompeu. Então, eu gostaria de propor algo. Kate encarou Richard diretamente. Me dê um projeto. O mais difícil que você tiver. Algo que ninguém conseguiu resolver. Se eu falhar, eu vou embora. Sem drama, sem reclamações. Mas se eu tiver sucesso... Ela deixou a frase no ar, mas a mensagem era evidente. Se desse certo, todos ali teriam que engolir o orgulho e admitir que ela merecia estar ali. Nathaniel a observou por alguns segundos. Era possível perceber o raciocínio acontecendo em seus olhos. Então, aos poucos, ele sorriu. O projeto Titanic. Jennifer soltou um pequeno suspiro. Thomas empalideceu. Até Richard pareceu pego de surpresa. Nathaniel, começou Jennifer. Perfeito, concluiu ele. Exatamente o que a Kate pediu. O nosso projeto mais difícil. Kate olhou ao redor, percebendo as expressões de choque. O que é o projeto Titanic? Perguntou. Thomas respondeu hesitante. É uma reestruturação completa dos departamentos de operações, logística e suporte técnico. 10 equipes tentaram nos últimos 2 anos. Todas fracassaram. Por quê? Perguntou Kate. Porque é impossível reduzir custos sem demitir pelo menos 100 pessoas, respondeu Richard, com uma satisfação mal disfarçada. E o Nathaniel se recusa a aprovar demissões em massa. Então o desafio é reorganizar 3 departamentos, reduzir significativamente os custos e não demitir ninguém? Perguntou Kate. Exatamente, confirmou Nathaniel. Você tem 2 semanas. 2 semanas? Repetiu Kate. Tempo demais? Provocou ele, erguendo uma sobrancelha. Kate sentiu um leve sorriso surgir. Perfeito. O sorriso logo desapareceu. Nathaniel olhou novamente para todos na sala. Kate tem 2 semanas para apresentar uma solução para o projeto Titanic. E quando ela conseguir, não se, mas quando,
Espero que todos aqui tenham a decência de reconhecer que ela merece fazer parte desta equipe. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Reunião encerrada. As pessoas começaram a sair, ainda cochichando. Mas o tom havia mudado. Já não era mais fofoca maldosa, e sim curiosidade genuína sobre se Kate realmente conseguiria. Richard passou por ela ao sair, parando apenas o suficiente para sussurrar. 2 semanas. Mal posso esperar para ver você fracassar. Kate respondeu com um sorriso calmo. Prepare-se para se decepcionar, Richard. Quando a sala finalmente ficou vazia, restando apenas Kate e Nathaniel, ela se virou para ele. Você está louco? 10 equipes fracassaram. 11 se você contar aquela que nem chegou a apresentar uma proposta, respondeu Nathaniel, recolhendo alguns papéis da mesa. Mas nenhuma delas tinha você. Isso é confiança ou loucura? Talvez um pouco dos dois. Ele entregou a ela uma pasta espessa. Todos os dados dos últimos 2 anos. Propostas rejeitadas, análises de custos, estruturas dos departamentos. Tudo o que você precisa está aqui. Kate pegou a pasta, sentindo o peso, tanto físico quanto simbólico. Sem pressão, né? Muita pressão, na verdade. Nathaniel sorriu. Mas tenho a impressão de que você trabalha melhor assim. Kate olhou para a pasta e depois para ele. Por que você está fazendo isso? Apostando em mim desse jeito? O rosto de Nathaniel ficou sério. Porque em 3 dias você provou ser mais valiosa do que pessoas que estão aqui há anos. E porque acredito que as melhores soluções surgem de quem não está preso a formas antigas de pensar. Ele caminhou em direção à porta e parou. Ah, Kate, você vai precisar de um escritório. Não dá para fazer isso do café. Eu já tenho um escritório. Agora você tem um de verdade. Última porta à direita. Sua assistente começa amanhã. Minha o quê? Mas Nathaniel já tinha saído, deixando Kate sozinha com uma pasta que poderia impulsionar ou destruir sua carreira. Um projeto praticamente impossível e aparentemente uma assistente. Ela olhou para o volume de papéis em suas mãos. Bom, murmurou para si mesma. Pelo menos não vai ser entediante. Nos dias seguintes, Kate praticamente passou a viver no novo escritório. O espaço era pequeno, mas funcional, com uma janela que oferecia uma vista parcial de Seattle e uma mesa firme, que não balançava quando ela se apoiava. Um luxo se comparado às mesas do café. A pasta do projeto Titanic estava espalhada por todo o ambiente. Organogramas cobriam uma parede inteira. Post-its coloridos ocupavam o vidro da janela, formando um mosaico caótico de ideias e conexões. Kate já estava na 16ª hora de trabalho naquele dia quando ouviu uma batida na porta. Pode entrar, disse, sem tirar os olhos das planilhas. Você sabe que já são quase 10 da noite, né? Kate ergueu o olhar. Nathaniel estava na porta, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e as mangas da camisa dobradas. Já? Ela olhou para o relógio na parede, surpresa. Eu jurava que eram umas 7. Faz 3 horas. Nathaniel entrou, observando o caos organizado ao redor. Você comeu alguma coisa? Kate olhou para a xícara de café frio sobre a mesa e para a embalagem amassada de uma barra de cereal. Tecnicamente, sim. Uma barra de cereal não conta como jantar, Kate. Conta se você comer 2. Ela apontou para outro pacote amassado embaixo de um relatório. Nathaniel balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Vamos comer comida de verdade. Eu não posso. Estou no meio de... Kate gesticulou de forma vaga para as pilhas de papel. Você está no meio de se esgotar de tanto trabalhar. Nathaniel pegou o blazer dela do encosto da cadeira e entregou. 15 minutos. Comida chinesa do restaurante da esquina. Considere isso uma supervisão obrigatória do projeto. Kate estava prestes a argumentar, mas o estômago dela roncou tão alto que Nathaniel acabou rindo. Parece que o seu corpo decidiu por mim. 20 minutos depois, os dois estavam sentados no chão do escritório de Kate, já que a mesa continuava totalmente tomada por documentos, enquanto comiam direto das caixas de comida para a viagem. Então,
disse Nathaniel, manuseando os hashes com uma habilidade inesperada. Como está o Titanic? Já encontraram o iceberg? Vários icebergs, respondeu Kate, dando outra garfada no macarrão. Mas também algumas rotas de saída. O problema é que todas as equipes anteriores trataram isso como um problema puramente matemático. Cortar certos custos significa eliminar determinadas posições. Lógica simples. Mas eles estavam olhando para o lugar errado. Kate pegou um dos gráficos fixados na parede. Olha isso. O departamento de operações tem 17 gerentes de nível médio. 17 para uma equipe de 120 pessoas. Nathaniel franziu a testa. É muita coisa. É completamente exagerado. O ideal seria no máximo 10. Mas ninguém quer demitir gerentes. Então continuam criando subdivisões e cargos artificiais só para justificar essas posições. Nathaniel se inclinou para observar melhor o gráfico. Então você quer cortar os 7 gerentes excedentes? Não, quero realocá-los. Kate pegou outro gráfico. O departamento de suporte técnico está sobrecarregado e terceiriza tarefas que poderiam ser feitas internamente. Se transferirmos esses 7 gerentes para funções técnicas, já que muitos têm experiência em tecnologia, conseguimos reduzir custos com terceirização e ainda aumentar a eficiência. Nathaniel ficou em silêncio por alguns instantes, mastigando com atenção. Isso é realmente muito inteligente. Obrigada. Mas fica bem mais claro quando você para de enxergar os departamentos como áreas isoladas. Kate pegou mais um pouco de comida. O problema das soluções corporativas é que as pessoas complicam tudo. Criam sistemas sobre sistemas até que ninguém mais entende o que está acontecendo. Nathaniel olhou ao redor. Disse a pessoa que cobriu uma parede inteira com post-its. Kate sorriu. Isso é diferente. Isso é caos organizado. Isso existe mesmo? Você está olhando para ele. Nathaniel riu. Um riso sincero que fez Kate sorrir também. Eles continuaram comendo em um silêncio confortável por alguns minutos. Posso te perguntar uma coisa? Disse Nathaniel por fim. Claro. Por que você fica até tão tarde? Quer dizer, eu sei que o prazo é curto, mas você está aqui desde as 6 da manhã. É pesado até para os padrões de uma grande empresa. Kate colocou o recipiente de comida de lado, porque pela primeira vez em anos, estou fazendo algo que realmente importa. Algo que exige de verdade o meu cérebro. Ela olhou ao redor do escritório bagunçado. Por 5 meses eu servi café. Antes disso, tive 3 empregos diferentes que basicamente me pagavam para ser invisível e não questionar nada. E agora você está economizando milhões e resolvendo problemas impossíveis. Exatamente. É viciante. Aquela sensação de estar fazendo diferença. Nathaniel assentiu devagar. Eu lembro dessa sensação nos primeiros anos depois que assumi a empresa. Antes de tudo virar só reuniões e política interna. Você sente falta disso? De quê? De resolver problemas de verdade, em vez de apenas gerenciar quem resolve. Nathaniel ficou em silêncio por tanto tempo que Kate achou que tinha ido longe demais. Desculpa, disse ela rapidamente. Não é da minha conta. Não, você está certa. Nathaniel se encostou na parede. Eu sinto muita falta disso. Às vezes estou em reuniões de orçamento e penso se foi mesmo para aquilo que eu levantei da cama discutir a cor de um logotipo. Kate deu um leve sorriso. Então por que você não volta a fazer o trabalho de verdade? Porque quando você é o CEO, esse é o trabalho. Participar de reuniões intermináveis e tomar decisões desse tipo. Ele sorriu, mas sem entusiasmo. É a parte que ninguém te conta quando você assume um império. Kate pegou um biscoito da sorte da sacola, abriu e entregou metade para ele. Sabe o que eu acho? O quê? Regras existem para serem questionadas. Se você quer resolver problemas, então resolva. Deixa outra pessoa cuidar das reuniões sobre logotipo. Nathaniel arqueou a sobrancelha. Delegar? Delegação estratégica, corrigiu Kate sorrindo. Ela abriu sua metade do biscoito e leu.
A sorte favorece os audaciosos. Bem genérico. Ou bem apropriado, considerando tudo. Nathaniel abriu o dele. Grandes mudanças vêm de pequenas decisões. Kate riu. O universo está inspirado hoje. Os dois riram. E Kate percebeu que aquela provavelmente era a conversa mais genuína que tinha tido com alguém, além de sua mãe e Diana, em muito tempo. Eu deveria ir, disse Nathaniel sem se levantar. Deixar você voltar para o seu caos organizado. Ou, disse Kate de forma impulsiva, você pode ficar e me ajudar com a parte logística. Nathaniel a encarou interessado. Preciso de alguém que entenda o impacto político de transferir gerentes entre departamentos. Isso é um pedido de ajuda da mulher que resolve problemas de 200 milhões em segundos? Todo mundo precisa de ajuda às vezes, até os supergênios do café. Supergênios do café? Meu novo cargo oficial. Já mandei imprimir no cartão de visita. Nathaniel riu novamente. Aquele riso leve que mudava completamente sua expressão. Certo. Vamos analisar esse seu caos organizado. Eles trabalharam juntos até quase meia-noite, lado a lado. Nathaniel oferecia a visão corporativa que Kate precisava, enquanto ela apresentava soluções que nenhuma das 10 equipes anteriores havia sequer considerado. E, em algum momento entre os gráficos e as discussões sobre eficiência, algo mudou. Já não era apenas trabalho. Era conexão. Era parceria. Era o começo de algo que nenhum dos dois ainda estava pronto para nomear. 2 semanas depois, Kate estava diante do conselho administrativo da Maxwell Industries, com um projetor exibindo sua apresentação em uma tela de 3 metros de largura. 12 pares de olhos estavam fixos nela. Richard permanecia com os braços cruzados, claramente esperando um fracasso. Nathaniel estava na cabeceira da mesa, com uma expressão neutra, mas atenta. E foi assim, disse Kate, avançando para o último slide, que conseguimos reduzir os custos operacionais em 32%, sem uma única demissão. Silêncio. Kate prendeu a respiração. Então o presidente do conselho, um homem de 70 anos chamado William Foster, começou a aplaudir. Aos poucos, os outros acompanharam. Em questão de segundos, todos estavam de pé, aplaudindo. Uma verdadeira ovação. Kate sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Excepcional, disse William, ainda aplaudindo. Simplesmente extraordinário. Você não apenas resolveu o problema, você transformou isso em uma oportunidade. Obrigada, senhor. Richard pigarreou alto, chamando a atenção de todos. É uma solução adequada, disse ele, como se cada palavra custasse esforço. Vai funcionar. Vindo de Richard, aquilo era praticamente uma declaração de amor. Kate sorriu. Obrigada, Richard. Vindo de você, isso significa muito. Jennifer riu abertamente. Thomas tentou disfarçar um sorriso. Moção aprovada, declarou William. A implementação começa na segunda-feira. Kate, parabéns. Você conseguiu o que ninguém conseguiu. Quando a reunião terminou e todos saíram, apenas Nathaniel e Kate permaneceram na sala. Você foi incrível, disse ele. Nós fomos incríveis. Você me ajudou em metade disso. Eu trouxe comida chinesa e concordei com você. Você fez o trabalho de verdade. Kate guardou o laptop na bolsa, ainda assimilando o que tinha acabado de acontecer. Então, disse Nathaniel, com um tom diferente na voz. Você tem planos para hoje à noite? Kate olhou para ele, surpresa. É sexta-feira. Meu plano envolve pijama e um documentário sobre pinguins. Pinguins? Eles são interessantes, não me julga. Nathaniel riu. Que tal deixar os pinguins para outro dia? Kate ergueu a sobrancelha. E o que você sugere? Me deixa te levar para jantar. Um jantar de verdade. Nada de comida chinesa no chão do escritório. Kate sentiu um frio no estômago. Nathaniel, isso tá parecendo um encontro, porque é exatamente isso que é. Ele enfiou as mãos nos bolsos, claramente nervoso.
Não é uma reunião de trabalho. Não é supervisão obrigatória. É só um jantar comigo, se você quiser. Kate deveria ter recusado. Ela sabia que tinha acabado de passar por rumores sobre um relacionamento impróprio. Um jantar de verdade só iria piorar a situação. Mas, quando olhou para Nathaniel e percebeu a vulnerabilidade esperançosa em seus olhos, acabou dizendo: sim, eu gostaria. O sorriso dele teria iluminado toda Seattle. 3 horas depois, Kate estava diante do espelho no pequeno banheiro do apartamento, usando o único vestido razoável que tinha, um modelo simples verde escuro que comprara em liquidação 2 anos antes. Você está linda, disse Helen da porta. Estou nervosa. Isso é bom. Como assim? Quer dizer que você se importa. Helen ajeitou com cuidado uma mecha do cabelo da filha. Quando foi a última vez que você se importou assim com alguém? Kate não soube responder. O restaurante era sofisticado sem exageros. Uma música suave tocava ao fundo. Velas iluminavam as mesas. Nathaniel já estava esperando. Sem gravata. Mais descontraído do que ela jamais o tinha visto. Uau! Disse ao vê-la. Você está incrível. Kate riu sem jeito. Desculpa, meu cérebro travou por um segundo. Ele puxou a cadeira para ela. Verde combina muito com você. Pediram vinho, comida e falaram sobre tudo, menos trabalho. Kate contou histórias divertidas da faculdade. Nathaniel compartilhou lembranças constrangedoras de quando assumiu a empresa aos 28 anos. Marquei uma reunião do conselho achando que estava sendo um líder firme, contou rindo de si mesmo. Só que marquei no meio da madrugada porque confundi os fusos horários. Metade apareceu de pijama. Você não fez isso? Fiz sim. Era minha primeira semana. No fim, me perdoaram. Kate ria tanto que lágrimas escorriam pelo rosto. Nathaniel a observava com aquele olhar que fazia surgir um frio no estômago. A sobremesa chegou. Eles dividiram uma fatia de bolo de chocolate. Houve um instante, garfos se tocando e olhares se cruzando, em que tudo pareceu parar. Nathaniel se inclinou um pouco para a frente. Kate fez o mesmo. Então o telefone dela tocou. Deixa tocar, murmurou ele. Mas algo naquele toque a fez hesitar. É o hospital. Ela reconheceu o número. Desculpa, disse atendendo. Olá, Kate Scott. Aqui é do Hospital Geral de Seattle. Sua mãe foi levada para a emergência. Você precisa vir imediatamente. O mundo de Kate desmoronou. O quê? Ela estava bem quando eu saí. O que aconteceu? Explicaremos quando você chegar. Por favor, venha rápido. Kate se levantou tão depressa que quase derrubou a cadeira. Eu preciso ir. Minha mãe. Hospital. Nathaniel já estava de pé, deixando o dinheiro sobre a mesa. Eu levo vocês. Eles correram até o estacionamento, entraram no carro e ele saiu rapidamente pelas ruas de Seattle, enquanto Kate tentava conter o pânico. Ao chegarem ao hospital, um médico os recebeu com expressão séria. Sua mãe precisa de cirurgia. É urgente. O custo estimado era de $80.000. Kate sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 80 mil. Ela não tinha nem 10% disso. Passou a noite inteira no hospital rabiscando números em guardanapos, desesperada por uma solução. 80 mil. Mesmo com o novo salário de consultora, talvez tivesse cerca de 15 mil guardados. O seguro cobriria uma parte, mas não tudo. Ela ainda precisava de pelo menos 50 mil em dinheiro. Kate. Nathaniel tocou seu ombro com cuidado. Ele tinha permanecido ao lado dela a noite inteira. Deixa eu ajudar. Não. Eu disse não, Nathaniel. Ela nem olhou para ele. Eu vou dar um jeito nisso sozinha. Na manhã seguinte, a cirurgia só foi possível após a confirmação de pagamento parcial e o restante coberto por uma transferência emergencial, que Kate ainda não sabia de onde tinha vindo. O hospital aceitou iniciar o procedimento com uma garantia emergencial, enquanto o restante do valor era regularizado. Mesmo assim, as contas continuaram chegando.
Kate voltou ao trabalho exausta, no automático. Diana a encontrou na hora do almoço, sentada do lado de fora do prédio, olhando fixamente para uma calculadora. Você está com uma cara horrível, disse, sentando ao lado dela. Obrigada. Você sempre sabe o que dizer. Quantas horas dormiu? 3. Talvez 2. Kate guardou a calculadora na bolsa. Não importa quantas vezes eu refaça as contas, o resultado não muda. Estou ferrada. Pede ajuda ao Nathaniel. De jeito nenhum. Kate, ele claramente se importa com você. Ficou no hospital a noite toda. Justamente por isso que não posso pedir. Kate finalmente olhou para a amiga. Já estão dizendo que só consegui esse trabalho por causa dele. Se eu pedir dinheiro agora, só vou confirmar tudo. Não vou misturar as coisas, Diana. Não vou. Diana suspirou, mas deixou o assunto morrer. O que Kate não sabia era que, naquele mesmo instante, no 42º andar, a assistente de Nathaniel comentava casualmente. E a Kate pediu um adiantamento de 6 meses de salário. Disse que precisava da sua aprovação. Nathaniel parou no meio da assinatura de um documento. Ela pediu o quê? 6 meses adiantados. $30.000. Ele dispensou a assistente e pegou o telefone. Após algumas ligações discretas e verificações internas, começou a montar o quebra-cabeça. A cirurgia, os anos de contas médicas acumuladas, os empréstimos que Kate havia feito para custear tratamentos anteriores. Ele ficou olhando para a tela do computador por alguns segundos. Então pegou o telefone outra vez. Quero fazer uma transferência pessoal, disse ao gerente do banco. $100.000, anônima. 2 dias depois, Kate conferia o saldo da conta online quando congelou. O quê? $100.000. Do nada, uma transferência sem identificação clara. Ela soube na hora quem poderia ter feito aquilo. Não era difícil imaginar. Ela não bateu na porta, apenas entrou direto no escritório de Nathaniel. Você não podia fazer isso, disse, quase gritando. Nathaniel estava atrás da mesa, claramente nervoso, mas preparado. Kate. $100.000, Nathaniel. $100.000. Minha mãe precisava de uma cirurgia e eu ia resolver isso sozinha. Kate jogou a bolsa sobre a mesa. Eu não pedi sua ajuda. Não quero isso. Isso não foi caridade. Então o que foi? Porque parece muito que você está tentando me comprar. Nathaniel ficou vermelho. Comprar você? Você acha mesmo que eu faria isso? Eu não sei o que pensar. Kate sentiu as lágrimas de raiva arderem nos olhos. Você colocou uma fortuna na minha conta sem nem falar comigo. Como você acha que eu me sinto? Achei que você fosse se sentir aliviada. Sua mãe precisava de ajuda e eu não podia ignorar isso. Você acha que eu não dou conta de resolver meus próprios problemas? Não é isso. Eu só não queria ver você sofrendo quando eu podia fazer algo. Mas eu não pedi. A voz dela subiu, carregada de meses de orgulho ferido. Eu não quero ser alguém que você salvou, Nathaniel. Eu não quero ser vista assim. Você não é isso. Nathaniel também elevou a voz, dando a volta na mesa. Nunca foi. Então por que fez isso? Por que jogar dinheiro na situação sem falar comigo antes? Porque eu te amo. As palavras explodiram entre os dois. Kate ficou completamente imóvel. Nathaniel também, surpreso com o que tinha acabado de dizer. O silêncio que veio em seguida foi pesado. Você o quê? Kate mal conseguiu dizer. Nathaniel passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso, tentando se recompor. Não é caridade quando eu te amo, Kate. Quando acordo pensando em você. Quando passo o dia inteiro procurando qualquer motivo para te ver. Quando fico no hospital a noite inteira só para ter certeza de que você está bem. Kate sentiu o chão desaparecer sob seus pés pela segunda vez em poucos dias. Você não pode. A gente não pode, disse sem firmeza. Por quê? Porque é complicado. Porque você é meu chefe. Porque as pessoas já estão falando. Porque...
Por que você está com medo? Perguntou Nathaniel com suavidade. Kate finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu não sei lidar com isso, confessou, com a voz falhando. Não sei como separar a gratidão da dor. Ela não conseguiu terminar. Não conseguiu dizer o que realmente sentia. Kate pegou a bolsa e saiu apressada do escritório antes que Nathaniel pudesse continuar. Ela não apareceu no dia seguinte, nem no outro, nem no seguinte. Durante 3 dias inteiros, Kate Scott simplesmente sumiu. No terceiro dia sem Kate, a Maxwell Industries funcionava em um caos disfarçado de controle. Alguém revisou a previsão cambial? Perguntou Jennifer durante a reunião da manhã, olhando tensa para a tela. Thomas folheava documentos com pressa. Achei que você tivesse visto. Achei que o David tivesse visto. David ergueu as mãos. Ninguém me pediu para verificar nada. Nathaniel observava tudo do outro lado da mesa, sentindo uma dor de cabeça começar a surgir. 3 dias sem Kate, e a empresa parecia desmoronar lentamente. Um problema sério havia surgido com o contrato europeu, e ninguém conseguia resolver. Eles precisavam dela. Mas mais do que isso, ele precisava dela. E não apenas para assuntos da empresa. A reunião acabou, disse Nathaniel de forma direta, levantando-se. Resolvam isso. Tenho algo mais importante para fazer. Ele saiu antes que alguém pudesse questionar. Enquanto isso, no Hospital Geral de Seattle, Kate estava sentada ao lado da cama da mãe, descascando uma laranja devagar. Helen se recuperava bem da cirurgia, acomodada entre travesseiros, observando a filha com aquele olhar atento de mãe. Você vai me contar o que aconteceu ou quer que eu adivinhe? Perguntou Helen. Não aconteceu nada. Kate, você está descascando essa laranja há um tempão. Virou uma bagunça. Kate olhou para as mãos e percebeu que era verdade. A fruta estava completamente desfeita. Eu estraguei tudo, disse em voz baixa. Com o Nathaniel? Kate levantou o olhar, surpresa. Como você sabe? Eu sou sua mãe. Sei quando você está apaixonada. A pergunta é, você está? Não estou. Kate começou, mas parou. Tá bom. Talvez esteja. Um pouco ou muito? Eu não sei, mãe. Está tudo confuso. Helen segurou a mão da filha, mesmo com o suco escorrendo. O que exatamente está confuso? Ele me deu $100.000 para salvar sua vida. Que absurdo. Mãe, eu estou falando sério. Ele te ajudou numa emergência, e você está agindo como se fosse algo errado. Ele não perguntou. Só fez. E você teria aceitado se ele tivesse perguntado? Kate ficou em silêncio. Exatamente, disse Helen com calma. Querida, seu orgulho é bonito. É uma das suas melhores qualidades. Mas às vezes, o orgulho é só medo disfarçado. Medo de quê? De não ser suficiente. De ficar em dívida com alguém. De precisar de alguém. Helen apertou a mão dela. Mas o amor de verdade não funciona assim. Não faz contas. Não cobra. Ele só existe. Mas nós vivemos em mundos completamente diferentes, disse Kate, com a voz trêmula. Ele é um CEO bilionário. Eu estava servindo café há pouco tempo. O amor não enxerga mundos, Kate. Ele enxerga pessoas. E o jeito que aquele homem olha para você. Helen sorriu. Ele te vê de verdade. Kate sentiu lágrimas quentes escorrerem. E se eu estragar tudo? E se não der certo? E se der? Respondeu Helen. E se for a melhor coisa que já aconteceu para vocês dois? Kate ia responder quando alguém bateu na porta. Uma enfermeira apareceu, um pouco surpresa. Senhorita Scott, tem alguém aqui para te ver. Nathaniel entrou carregando um buquê enorme, quase escondido atrás das flores. Margaridas brancas, girassóis, rosas cor-de-rosa, parecia um jardim inteiro. Eu não sabia quais você gostava, disse ele meio abafado. Então trouxe de tudo um pouco. Apesar de tudo, Kate riu. Helen observou os dois e sorriu. Acho que vou descansar um pouco. Conversem. E tentem não destruir mais frutas. Ela fechou os olhos, fingindo dormir, mas claramente deixando espaço para eles.
Nathaniel colocou as flores em um vaso improvisado, uma jarra com água que a enfermeira trouxe, e se sentou ao lado de Kate. Me desculpa, disse ele. Eu também. Você primeiro. Não, você primeiro. Você trouxe flores. Justo. Nathaniel respirou fundo. Eu não deveria ter colocado o dinheiro na sua conta sem falar com você. Você tem razão. Foi impulsivo e desrespeitou sua independência. Mas eu sei que isso complica tudo profissionalmente. E mesmo assim eu não consegui agir diferente. Kate enxugou as lágrimas. Eu fui dura com você. Você só queria ajudar. E eu reagi mal. Eu estava com medo. Medo de quê? De que tudo isso seja bom demais para ser real. De acordar um dia e perceber que não mereço nada disso. O trabalho, o respeito. Você. A voz dela falhou. Principalmente você. Nathaniel segurou o rosto dela com cuidado, fazendo com que ela olhasse para ele. Kate Scott, você é a pessoa mais brilhante, engraçada, teimosa e incrível que eu já conheci. Você resolve problemas em minutos que outros levam semanas. Você enfrenta qualquer pessoa sem hesitar. Você cuida da sua mãe com uma dedicação que me impressiona. Ele limpou uma lágrima do rosto dela. Você não só merece tudo isso. E quanto a te amar, isso não tem a ver com merecimento. Tem a ver com o jeito que você me faz rir, pensar, querer ser melhor. Tem a ver com o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu acordo animado só porque vou te ver. O coração de Kate batia forte. Eu estou com medo, admitiu, de estragar tudo, de não ser suficiente para o seu mundo. Esquece o meu mundo, disse ele com suavidade. Vamos criar o nosso. E ali, naquele quarto de hospital, com a mãe fingindo dormir cercada de flores, Kate finalmente fez o que não conseguiu fazer antes. Ela beijou Nathaniel Maxwell. Começou leve, hesitante, como um teste. Depois se intensificou, carregando tudo o que ela vinha guardando há semanas. O medo virou coragem, a gratidão virou carinho, a dúvida virou certeza. Quando se afastaram, Kate sorria, ainda com lágrimas nos olhos. Então, disse ela, sobre aquele jantar interrompido. Vamos remarcar quantas vezes for preciso, respondeu ele. Parece um bom plano. Helen tossiu alto, ainda de olhos fechados. Se vocês dois já terminaram de se entender, Kate, você tem trabalho esperando. E Nathaniel, obrigada pelas flores. São lindas. Os dois riram, e pela primeira vez em dias, Kate se sentiu leve. No dia seguinte, Kate voltou ao trabalho. Foi recebida com um abraço de Jennifer, um cumprimento de Thomas e até um aceno de David. Diana também apareceu pouco depois, lançando um olhar cúmplice e um sorriso discreto, como quem dizia que tudo ficaria bem. Mas Richard estava quieto demais, observando de longe com um sorriso que fez um frio percorrer o estômago de Kate. Ela não fazia ideia de que, naquele mesmo momento, ele finalizava os últimos detalhes do seu plano. Documentos falsos preparados para incriminá-la por uso de informação privilegiada. A tempestade estava apenas começando. Na manhã seguinte, Kate entrou na sala de reuniões sorrindo, ainda com o calor do beijo de Nathaniel. Sua felicidade durou exatamente 12 segundos. Richard estava sentado na cabeceira da mesa, ao lado de 3 membros do conselho que ela nunca tinha conhecido pessoalmente. As expressões deles eram sérias, carregadas. Kate Scott, disse um deles de forma formal. Por favor, sente-se. O sorriso de Kate desapareceu. O que está acontecendo? Richard empurrou uma pasta grossa pela mesa. Kate a abriu com as mãos trêmulas. Registros de transações financeiras, e-mails, documentos com sua assinatura. Você está sendo acusada de uso de informação privilegiada, disse o conselheiro, por utilizar informações confidenciais em benefício próprio. Kate sentiu o sangue sumir do rosto. Isso é absurdo. Eu nunca faria isso. Os documentos falam por si, interrompeu Richard, mal escondendo a satisfação.
Você teve acesso a informações confidenciais sobre a fusão e as utilizou para fazer investimentos pessoais que lhe renderam $50.000. Eu não tenho $50.000. Mal tenho 5. Não mais. Você transferiu o valor para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Richard apontou para um dos documentos. Está tudo aqui. Data, horário, quantia. Kate encarou os papéis, o pânico crescendo no peito. Pareciam reais. Sua assinatura, seu nome. Isso é falso, disse ela com a voz trêmula. Alguém forjou esses documentos. Essa é uma acusação grave, disse o conselheiro. Até concluirmos uma investigação completa, você está suspensa de todas as suas funções imediatamente. Você não pode fazer isso. Nós podemos, e estamos fazendo. Entregue seu crachá e deixe o prédio. Kate olhou ao redor da sala. Jennifer desviou o olhar. Thomas encarava as próprias mãos. Apenas Diana, que tinha acabado de entrar com café, olhou para ela, com os olhos arregalados de choque e compaixão. Onde está Nathaniel? Perguntou Kate. Em uma reunião fora do escritório, respondeu Richard rápido demais. Ele será informado. Kate entendeu. Richard havia planejado tudo para acontecer exatamente quando Nathaniel estivesse ausente. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Com as pernas trêmulas, entregou o crachá e saiu. 3 horas depois, a notícia estava em todos os sites financeiros. Consultora da Maxwell Industries, acusada de uso de informação privilegiada, de garçonete a criminosa corporativa. A verdadeira história por trás da ascensão meteórica de Kate Scott. Kate fechou o computador, incapaz de continuar lendo. Seu telefone não parava de vibrar. Repórteres estavam na porta do seu apartamento. Sua reputação estava sendo destruída em tempo real. Nathaniel ligou 17 vezes. Ela não atendeu nenhuma. O que poderia dizer? Que era inocente, quando tudo apontava ao contrário. 2 dias se arrastaram como semanas. Kate mal saía da cama. Helen tentou animá-la, mas até a mãe demonstrava preocupação. Então, na manhã do 3º dia, Nathaniel apareceu à sua porta. Você não está atendendo minhas ligações, disse ele diretamente. Não havia o que dizer. Bem, eu tenho. Nathaniel entrou e colocou uma pasta sobre a mesa da cozinha. Richard falsificou os documentos. Kate levantou os olhos, com um lampejo de esperança. O quê? Contratei um dos melhores detetives particulares de Seattle. Levou alguns dias intensos, mais do que eu gostaria, mas encontramos tudo. O detetive já investigava Richard há algum tempo por outros casos suspeitos, o que acabou acelerando todo o processo. Nathaniel abriu a pasta. Richard utilizou um software para forjar sua assinatura. As contas offshore não existem. Os registros de transações foram completamente inventados. Como ele conseguiu fazer tudo parecer tão real? Porque já fez isso antes. Nathaniel puxou mais papéis. 3 vezes nos últimos 5 anos, sempre com funcionários talentosos que ameaçavam sua posição. 2 saíram em silêncio. 1 entrou na justiça, mas perdeu por falta de provas. Mas agora você tem provas. Agora eu tenho. Nathaniel deu um sorriso amargo. E o conselho verá tudo hoje. Vista-se bem. Você vai querer ver a expressão dele quando tudo vier à tona. 4 horas depois, Kate estava de volta à mesma sala de reuniões, mas desta vez com todo o conselho presente. 12 pessoas estavam ali, incluindo William Foster, o presidente. Richard permanecia sentado, confiante demais para alguém prestes a ser desmascarado. Obrigado por virem, começou Nathaniel. Após revisarem as evidências que enviei previamente, convoquei esta reunião para corrigir uma injustiça grave. Ele passou os 20 minutos seguintes apresentando as provas. Os documentos falsificados, o software encontrado no computador pessoal de Richard, o histórico de 3 ex-funcionários que ele havia prejudicado da mesma forma. A cor foi desaparecendo lentamente do rosto de Richard. Você não pode provar isso, gaguejou. Eu já provei.
Nathaniel deixou o relatório final sobre a mesa. E tem mais. Você utilizou recursos da empresa para pagar pelo software. Tecnicamente, isso é desvio de verba. O silêncio tomou conta da sala. William Foster se levantou devagar. Richard Stern, você está demitido imediatamente e vamos colaborar com as autoridades em qualquer investigação criminal. Richard empalideceu. Você não pode fazer isso. Trabalho aqui há 15 anos. E usou esses 15 anos para sabotar pessoas competentes. William se voltou para Kate. Senhorita Scott, em nome de toda a diretoria, pedimos sinceras desculpas. Seu nome será completamente limpo e uma declaração pública será divulgada hoje. Kate assentiu, ainda tentando processar tudo. Richard foi escoltado para fora pela segurança. Quando a porta se fechou, William voltou a falar com Kate. Há mais uma coisa. Precisamos de um novo diretor financeiro e gostaríamos de iniciar o processo para que você assuma a diretoria financeira. Kate piscou. Você está me oferecendo o cargo de diretora financeira? Com salário integral, participação acionária e o respeito de toda a empresa. Era tudo o que ela sempre quis. Diretora financeira de uma empresa bilionária aos 27 anos. Segurança para o resto da vida. Ela olhou para Nathaniel, que sorriu com orgulho. Então Kate fez algo que ninguém esperava. Agradeço muito, disse com calma, mas preciso recusar. O silêncio voltou, agora tomado pelo espanto. Recusar? Repetiu William. Por quê? Porque percebi algo nessas últimas semanas. Não quero passar os próximos 20 anos em salas de reunião discutindo orçamentos. Quero fazer a diferença de outra forma. Kate respirou fundo. Me candidatei a um mestrado em Economia Internacional em Stanford e fui aceita com bolsa integral. Jennifer soltou um pequeno grito. Thomas deixou a caneta cair. Nathaniel permaneceu imóvel, com uma expressão difícil de interpretar. Começo em 2 meses, continuou Kate. Então, se a vaga ainda estiver disponível quando eu concluir o programa, adoraria reconsiderar. Mas, por agora, preciso crescer, aprender e me tornar a melhor versão de mim mesma. William a observou por alguns segundos, depois sorriu. Você é uma jovem extraordinária, Kate Scott. A oportunidade estará esperando quando você voltar. A reunião terminou. As pessoas saíram. Kate permaneceu ali, aguardando que Nathaniel dissesse algo. Ele finalmente a encarou. Stanford, disse em voz baixa. Stanford. Por algum tempo. Sim. Nathaniel assentiu lentamente. Então falou, e Kate percebeu a dor que ele tentava esconder. Acho que temos muito a conversar. Os 2 meses seguintes passaram rápido e lentos ao mesmo tempo. Kate passava os dias treinando seu substituto, um jovem analista chamado Peter, que tinha metade da sua confiança e o dobro da sua ansiedade, e aproveitava cada momento livre ao lado de Nathaniel. Eles estavam namorando oficialmente agora, embora de forma discreta. Jantares em restaurantes pequenos longe do centro, caminhadas no parque aos domingos, noites de filme no apartamento dela, enquanto Helen fingia não observar da cozinha. Sabe, minha mãe está sem piscar há uns 10 minutos, né? Sussurrou Kate certa noite durante o filme. Nathaniel lançou um olhar discreto. Helen estava parada na entrada da cozinha, segurando uma xícara de chá, com os olhos fixos nos dois. Oi, Helen, acenou ele. Só queria saber se vocês querem mais pipoca, disse ela, um pouco apressada demais, antes de desaparecer. Kate cobriu o rosto com as mãos, rindo. Que vergonha. Acho fofo. Nathaniel a puxou para mais perto. Ela te ama. Só quer ter certeza de que sou bom o bastante para você. E você é? Nem de perto. Mas vou passar o resto da minha vida tentando ser. Conversas como aquela se tornaram frequentes. Planos para o futuro. Promessas ditas em voz baixa. Sempre com a sombra de Stanford presente. 2 anos é muito tempo, disse Kate certa noite, deitada no sofá com a cabeça apoiada no colo de Nathaniel. É, mas também passa rápido, respondeu ele, mexendo no cabelo dela.
Vou te visitar todo mês. Você volta nas festas de fim de ano. A gente faz chamadas de vídeo. Relacionamentos à distância são difíceis. São mesmo, mas você vale cada quilômetro. No último dia de Kate na Maxwell Industries, ela entrou e encontrou todo o andar decorado com balões e uma grande faixa que dizia: "Boa sorte em Stanford, Kate." Surpresa, gritou Diana, jogando confetes para o alto. Kate ficou sem reação. Havia pelo menos 50 pessoas ali, inclusive gente de outros departamentos que ela mal conhecia. Jennifer se aproximou com um bolo enorme de chocolate. "Sabemos que você ama chocolate, então fizemos um bolo grande o suficiente para alimentar um pequeno exército." "Vocês são incríveis", disse Kate, com a voz embargada. Thomas entregou um envelope. "De todos nós. Para livros ou pizza. Você decide." Kate abriu. Era um vale-presente de livraria no valor de $500, assinado por praticamente todos do andar. "Vou chorar e borrar toda a maquiagem", brincou Kate, limpando as lágrimas. Nathaniel subiu em uma cadeira para chamar a atenção. "Posso dizer algumas palavras?" O ambiente ficou em silêncio. Kate Scott entrou neste prédio há alguns meses, servindo café por $11 a hora. Hoje sai daqui depois de receber uma proposta para assumir a diretoria financeira. Ele olhou diretamente para ela. Ela nos mostrou que títulos não definem valor, que a inteligência pode surgir de onde menos se espera e que muitas vezes a pessoa mais capaz da sala passa despercebida porque ninguém realmente está olhando. As pessoas começaram a aplaudir. Kate sentiu lágrimas quentes descerem pelo rosto. "Minha vez", disse ela quando o silêncio voltou. "Vocês me ensinaram que respeito não é algo com que se nasce, é algo que se constrói todos os dias. E que família não é só sangue. Às vezes, é um grupo de pessoas que acreditam em você, mesmo quando você duvida de si mesma. Mais aplausos, mais emoção." Diana a abraçou com tanta força que Kate quase perdeu o ar. Quando a comemoração terminou e todos foram embora, apenas Nathaniel ficou. "Pronta?" perguntou ele com suavidade. "Para Stanford ou para me despedir?" "Para os dois." Kate olhou ao redor do escritório que foi seu por tão pouco tempo, mas que significou tanto. "Vamos", disse Nathaniel, levando-a até o aeroporto. A despedida no terminal foi dolorosa. "2 meses até te ver de novo", disse Kate, abraçando-o com força. 58 dias, mas quem está contando?" respondeu Nathaniel tentando sorrir. "Eu te amo. Eu te amo mais. Impossível. Um último beijo. Um último abraço." Então Kate passou pela segurança, olhando para trás até que Nathaniel desaparecesse de vista. 2 anos se passaram em um piscar de olhos, entre aulas intensas, trabalhos e chamadas de vídeo constantes. Kate se destacou em Stanford, exatamente como todos imaginavam. Nathaniel a visitava sempre que podia, sem falhar. Fins de semana em Palo Alto, caminhadas pelo campus, jantares em cafés simples onde ele era, sem dúvida, o homem mais elegante do lugar. "Você chama muita atenção aqui", comentou Kate certa noite, rindo ao vê-lo de terno impecável entre estudantes de moletom. "Ótimo. Assim todo mundo sabe que você tem alguém", respondeu ele. O relacionamento deles não apenas resistiu à distância, como ficou ainda mais forte. E então, chegou o dia da formatura. Kate foi escolhida como oradora da turma. Helen e Diana estavam na plateia, entre milhares de pessoas. E mais ao fundo, tentando ser discreto com um par de óculos escuros nada discretos, estava Nathaniel. "Há 2 anos", começou Kate em seu discurso, "eu servia café e era invisível. Hoje estou aqui porque uma frase mudou tudo. Já tentaram aplicar o artigo 47B? Foram 30 segundos de coragem que transformaram toda a minha vida." A plateia permaneceu em silêncio absoluto. Cada pessoa aqui tem sua própria frase esperando para ser dita. Aquele momento de coragem que pode mudar tudo. Meu conselho é simples. Não esperem a permissão perfeita. Não esperem se sentir prontos. Apenas digam a frase. Arrisquem.
Acreditem que vocês merecem estar aqui. Os aplausos vieram fortes. Kate terminou, desceu do palco e voltava para o seu lugar quando ouviu seu nome sendo chamado ao microfone. Ela se virou. Nathaniel Maxwell estava no palco. Desculpem interromper, disse ele, claramente nervoso. Mas eu também tenho uma frase que pode mudar tudo. Kate ficou paralisada. Nathaniel desceu do palco, caminhou até ela e, diante de todos, ajoelhou-se. O público reagiu imediatamente. Kate Scott, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Você mudou a minha vida de formas que eu nunca imaginei. Você me fez rir, pensar e querer ser melhor. Então aqui está a minha frase. Você quer se casar comigo? Kate não conseguiu falar, apenas assentiu várias vezes, rindo e chorando ao mesmo tempo. Preciso de palavras, disse ele com um sorriso. Sim, ela respondeu. Sim, sim, 1000 vezes sim. Todos aplaudiram de pé. Nathaniel colocou o anel, simples e elegante, e a beijou enquanto a multidão celebrava. 1 ano depois, eles se casaram em uma cerimônia íntima e elegante. Helen chorou. Diana foi uma das madrinhas. Jennifer, Thomas e o restante da equipe da Maxwell Industries também compareceram. Mas o momento mais marcante não foi o casamento. Alguns anos depois, veio algo ainda maior. A inauguração da Fundação Carter Maxwell. Kate e Nathaniel transformaram a antiga cafeteria corporativa em um centro de formação para pessoas que queriam estudar, mas não tinham condições. Bolsas, mentoria e apoio real. Kate convidou Diana para assumir como diretora de operações. Na cerimônia de inauguração, Kate servia café de forma simbólica, retomando suas origens, quando uma jovem se aproximou. Com licença, disse ela timidamente. Sou nova aqui como garçonete e queria saber como você chegou até aqui, de onde eu estou até tudo isso. Kate sorriu, lembrando-se de quando também esteve naquele lugar. Eu disse uma frase que mudou tudo, respondeu com gentileza. Uma frase que exigiu alguns segundos de coragem. E você também pode dizer a sua. Nathaniel apareceu atrás dela, envolvendo sua cintura, e juntos observaram o centro cheio de pessoas que estavam exatamente onde Kate já esteve um dia. Invisíveis, mas não por muito tempo. Sabe o que eu aprendi? Disse Kate, encostando-se nele. O quê? Que às vezes tudo o que a gente precisa são 30 segundos de coragem e alguém disposto a escutar. Nathaniel beijou o cabelo dela, e aquele café derramado acabou iniciando tudo. Kate riu. Isso também ajuda. A história mostra que crescer rápido tem um preço e que, às vezes, o maior risco não é falhar, mas incomodar quem nunca quis te ver subir. A verdadeira virada da Kate não foi quando ela provou sua inteligência, mas quando enfrentou o sistema que tentou apagá-la. Existe uma diferença entre ser reconhecido e ser tolerado. E quem entende isso aprende a se posicionar com estratégia, não apenas com talento. Agora me diz, em um ambiente onde poder e interesse se misturam, o que vale mais no longo prazo? Competência ou alianças? O que você achou da história de Kate e Nathaniel? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se essa história te fez pensar, curte o vídeo e se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E veja mais conteúdos emocionantes ao final.